hebraica, né? Como que nós definimos aí a poesia hebraica, tá? E, de certo modo, a gente não sabe ao certo quais elementos consistiam num texto poético, tá? Contudo, entende-se que a presença do paralelismo qualifica um texto como poético, talvez seja a principal marca da poesia hebraica, tá? Então, os estudos, há muita discussão sobre isso, né? Por exemplo, você pega um texto, um poema em português, né? Existem certas características. Como que você vai... Como que você sabe que ali é um poema e não é uma prosa, né? Quer dizer, qual que é a diferença entre uma poesia, uma narrativa, tal, e assim por diante. No caso aqui do português, a gente sabe que uma das características típicas da poesia é a rima, né, o uso de rima, né, o uso de versos breves, né, frases curtas e tudo mais. E no hebraico, né, quais são as características aí de uma poesia, tá? Então, né, estudiosos se discute muito, será que é a métrica, quer dizer, é o modo de, né, entonar, né, a frase e assim por diante, algumas características aí mais gramaticais, né, você tem um uso muito reduzido de artigos, né, artigo definido, então o artigo definido não é muito usado, ou a conjunção VAV, que é muito típica da narrativa. A narrativa sempre usa a conjunção VAV para ligar uma oração, uma frase com a outra, né? Na poesia você não tem tanto uso do VAV, né? E a ausência de algumas partículas, certo? Mas há um consenso relativo de que uma marca característica da poesia hebraica é a presença do paralelismo. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse paralelismo, né? Que quase que pode ser definido como uma rima de ideias e figuras, né? Não uma rima sonora, né? Mas uma rima de ideias e figuras, né? A mesma ideia de um estíquio, na verdade, então, do estíquio, mas que é basicamente a linha, né, um elemento da linha poética aí, tá? Então, o estíquio é repetido no próximo como complementação, sinônimo, complementação ou contraste. Eu vou falar um pouco aqui. Disso classifica-se o paralelismo como paralelismo sinonímico, sintético, antitético, emblemático e assim por diante, tá? E uma combinação de paralelismo pode também criar um paralelismo climático ou introverso, tá? Então, por exemplo, o que nós estamos falando aqui? Pega Salmo 1, tá? Você tem lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Só ver um negócio aqui, se eu consigo abrir isso aqui. Não sei como é que funciona isso aqui. Bom, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Esquece. Bom, enfim, eu queria marcar lá, mas esquece. Vamos lá direto aqui. Tá. Então, você tem essa expressão, bem-aventurado o homem, e você tem três outras frases ou orações, né, que elas são muito semelhantes entre si, tá? Então, isso é típico da poesia hebraica, né? As mesmas ideias são repetidas, né,
numa linha e em outra. Veja que os nossos textos aí, impressos, as versões modernas hoje da Bíblia, normalmente dividem os versículos poéticos, né? Então, Salmos, Provérbios, Jó, muitos dos profetas, dividem numa forma poética, como um poema, tá? Então, você tem frases e elas se repetem, né? E, obviamente, existe uma relação entre uma e outra, que pode ser uma relação de sinônimos, né? Pode ser uma relação de antítese, um contraste, pode ser uma relação de comparação, tá? E pode ser uma relação de complemento, de continuação e assim por diante, né? Então, preste atenção nessas frases. Não anda no conselho dos ímpios, tá? Então, em todos eles existe uma negativa aqui, né? Então, ele não anda, não se detém, tá? E nem se assenta, tá? Então, não anda, não se detém, nem se assenta, há uma correspondência, embora a gente pode até falar, existe um movimento crescente aí, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Aí você tem, né, a frase, a expressão conselho, caminho e roda, né? E aí você tem os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, né? Na verdade, né, a gente não precisa explorar aqui, né, vamos dizer, se a gente fosse pegar muitas palavras, né, a gente pode dizer o ímpio, o pecador, o escarnecedor, mas na verdade, na poesia, estão sendo tratados aqui basicamente como sinônimos, né, a gente não precisa aí investigar qual que é a diferença entre o ímpio, um pecador, um escarnecedor e tal, né. Então, essas ideias estão muito próximas, tá? Então, a gente pode dizer que nós temos um paralelismo sinonímico, que são sinônimos. É verdade que você tem uma progressão, aí é mais o aspecto semântico, ou como eu vou falar um pouco mais, o paralelismo mais dinâmico, né? Que você tem aí, ver se você consegue perceber, né? O andar, o se deter e o assentar, né? Então, primeiro você anda com os ímpios, daqui a pouco você já se demora um pouco e daqui a pouco você já faz parte da rodinha deles, né? Na verdade, alguns até sugerem que se troque esse conselho por caminho, né? Porque você anda no caminho, tá? E você se detém no conselho, quer dizer, primeiro você começa a andar com os ímpios, depois você começa a ouvir os conselhos deles e achar que tem alguma coisa tal, e não sei o que, daqui a pouco você faz parte da rodinha, né? Então, vamos dizer, alguns sugerem que se troque conselho pelo caminho. Por outro lado, pode ser intencional aí do autor, né? O andar no conselho e depois você se deter aí no caminho. Mas, enfim, as ideias são paralelas, sinonímicas, são sinônimos, mas você também tem uma progressão, vamos dizer, do ponto de vista semântico aí, né? A mesma coisa, versículo 2, ó, o seu prazer está na lei do Senhor, está falando do homem, né? Um bem-aventurado, tá? E você tem, então, lei do Senhor, né? Como um elemento e sua lei também como um sinônimo aqui, né? Então, lei do Senhor, quer dizer, você tem uma repetição óbvia aí, né? E o prazer estar, né? Corresponde aí a dia, meditar no dia e noite, tá? Então, você tem uma correspondência. Então, você tem correspondência dos elementos, e a pergunta bom, isso são sinônimo, antítese e assim por diante. Por exemplo, você vê que o versículo 3, ele tem um certo paralelismo,
mas ele está construído um pouco diferente. Ele é como, presta atenção no é como, né? Essa expressão é como, é comparativo, né? E então ele está comparando isso, né? É como uma árvore plantada junto às correntes de água, tá? E você vai perceber que aqui não existe essa fluência assim, né, sinônima, bem harmoniosa. Na verdade, ele está quase que descrevendo, né, ou ampliando esse conceito, né, plantada junto às águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido, tá? Aqui a gente podia dizer que você tem um paralelismo né, que vai complementar, uma linha vai complementar a outra, vai dizer alguma coisa mais sobre a outra, então não é propriamente um paralelismo sinonímico, né? Às vezes você tem uma relação assim meio que intercalada, né? Uma frase aqui com a outra frase aqui, né? Aqui eu não estou percebendo talvez você tenha uma correspondência entre esse aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Não. Talvez você tenha uma correspondência entre plantada junto às correntes, cuja folhagem não murcha, tá? E no devido tempo dá o seu fruto, tá? Com tudo quanto ele faz é bem sucedido, né? Então o fruto com o que faz, né? E o devido tempo é tudo quanto, né? E plantada junto à corrente de águas corresponderia aí à folhagem que não murcha, né? Pelo menos você tem uma correspondência aí de ideias. Então você percebe que você tem uma intercalação aí, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como. Presta atenção no como, né? O como sugere uma comparação. Então, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Tá? Veja esse versículo 5. Os perversos, tá? Correspondem aos pecadores, tá? Não prevalecerão no juízo, tá? Corresponde à congregação dos justos, tá? Você tem uma elipse aí do verbo, né? O verbo aqui, né? Ele está faltando aqui no segundo elemento, tá? Mas isso aí é o que a gente chama de uma elipse, né? Um outro recurso aí retórico e tal, poético. Mas ele não repete o verbo aí, tá? E veja o versículo 6, o Senhor conhece, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, então você tem justos e ímpios, e você tem o caminho também, tá? Como correspondência, tá? E você tem um contraste entre o Senhor conhece, né? E o caminho perecerá. Só que aqui, presta atenção nessa frase aqui, né? Aqui você tem um mas, é um contraste, tá? Uma antítese. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas, né, o caminho dos ímpios perecerá. Você tem um contraste. Por exemplo, a gente vê isso muito lá em Provérbios, especialmente a partir do capítulo 10, que você tem esse paralelismo antitético, né? O Senhor não deixa ter fome o justo, tá? O justo aqui. E olha os perversos aqui, né? Então você tem um contraste, né? Semântico aí, né? Você está falando do justo e do perverso, né? Então o Senhor não deixa ter fome o justo, mas
rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão, né, a mão dos diligentes, certo? Então, você tem a mão remissa, né, e a mão dos diligentes, certo? E o empobrece, né, corresponde a enriquecer-se, certo? Então, só que em termos de contraste, tá? Então, isso é típico, né, da sabedoria em Provérbios, especialmente aí a partir do capítulo 10 de Provérbios, que você vê uma série de contrastes, de antíteses, né, o que aceno com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem arruinar-se. Isso aí seria um sinônimo, né? Mas, ó, a boca do justo é manancial de vida, mas, né, na boca dos perversos mora a violência, tá? Justo, perverso, manancial de vida, violência, tá? Você tem um contraste, ok? Então, esse que é a ideia de paralelismo. Você tem 2, 3 ideias, tá? Frases, e elas têm uma certa correspondência. E como que eu vou definir essas correspondências, né? Então, já usei alguns desses termos aí. Você tem um paralelismo sinonímico, né? Como eu mostrei aí, a segunda linha repete com os termos equivalentes a mesma ideia, o sentimento da linha anterior, né? O antitético é o contraste, como eu acabei de mostrar aí no Salmo 1:6 e lá em Provérbios. O sintético, né? O sintético é meio que um coringa aí, porque quando você não sabe definir qual que é o relacionamento, você coloca lá sintético, que a segunda linha ela desenvolve ou ela completa o pensamento da linha anterior. Na verdade, se for ver os manuais, eles dão diversos exemplos do sintético, tá? E isso aqui eu não vou detalhar aí, mas também há várias maneiras de entender esse paralelismo sintético, né? Talvez a expressão não é tão assim precisa, né? Porque sintético dá a ideia de sintetiza, mas pelo contrário, às vezes não é uma questão de sintetizar, às vezes é uma questão de desenvolver, né? Ou de completar e tudo mais. O emblemático é o da comparação, né? Ou ilustra o pensamento do primeiro, tá? Deixa eu mostrar esse Salmo 42:1 aí, né? Ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, né? Então é a proposição inicial, apesar que está dividido em duas linhas aqui, não lembro poeticamente aqui como é que está, se a gente realmente tem isso, na verdade, ele, né, como sedenta pelas correntes de águas, né? ou como a corça, né? Busca, anseia pelas correntes de água, assim a minha alma, né? Anseia por ti, ó Deus, né? Então, na verdade, nós podíamos dividir isso em duas linhas, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, é uma. Assim por ti, ó Deus, suspira, né? Então, esse assim, ou como, né? Suspira minha alma. Então, a minha alma, né? Tem a correspondência com a corça, né? Então, por ti, né? Por ti, em correspondência às correntes das águas, né? Tá? E naturalmente o verbo suspirar repete aí também nos dois elementos, tá? Então há uma correspondência, tá?
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aí você já vê que é uma complementação. Você tem uma afirmação, depois você tem uma pergunta, né? Então, na verdade, ele está completando, ele está ampliando essa primeira expressão. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. De certo modo, a gente até podia dizer que essa expressão, a alma tem sede de Deus, está mais ligado ao versículo 1, né? Tá? Então, esses são os paralelismos. Deixa eu mostrar dois exemplos que até não estão nos textos, quer dizer, que a gente consideraria poéticos, tá? O primeiro está em Gênesis 27, né? O outro é da oração de Jesus, né? Mateus 6:10. Talvez esse aqui a gente viu lá em não sei se nós chegamos a ver isso na introdução do Novo Testamento, falando um pouco sobre isso aí, mas bom, deixa eu começar com esse de Mateus, porque ele é uma oração, então a gente até pode reconhecer que está em forma poética. Muitas vezes a oração está em forma poética, o hino, o cântico, né, está em forma poética e tal, mas a gente tem lá essa correspondência lá em forma, né, essa oração em forma poética aí, tá? Então, nós temos nas primeiras 3 petições da oração do Senhor, né? Então, Pai Nosso que estás nos céus, né? Aí você tem 3 petições: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ops, faltou uma coisa aqui, acho que na verdade começa no 9, né? Que é santificado seja o teu nome. Aqui que tem seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o que você tem? Você tem 3 verbos aí, tá? Aliás, no grego lá é muito redondinho, assim, tá? Esse paralelismo. Você tem o pronome se repetindo, né? Teu e tua, né? E você tem o nome, né? Reino e vontade, ok? Então, está muito redondinho esse paralelismo, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E, obviamente, a pergunta que a gente faz é qual que é a relação entre esses 3, né? Poeticamente, né, você tem um paralelismo nos verbos, né? Com o pronome e com o objeto do verbo, né? Santificado o nome, vinha o reino, fazer a vontade, tá? Aí a gente pergunta semanticamente, quer dizer, existe uma aproximação de sentido, né? O que é santificar o nome de Deus, né? O nome de Deus já não é santo, né? Ou seja santificado, né? Está no passivo aí. Quer dizer, o nome de Deus já não é santo, né? Ele precisa ser santificado, né? Será que tem alguma coisa a ver com o reino vir, o reino se manifestar, né? Modo do nome ser reconhecido como santo é ele estar reinando e ser, né, reinado. E tem alguma coisa a ver com fazer a vontade, né? Então, eu posso perguntar de outra maneira, né? O que é fazer a vontade de Deus, né? Não é santificar o nome, né?
Ou posso fazer outra pergunta de outra maneira, né? Eu estou testando esse paralelismo, tá? O que significa vir o reino de Deus, né? Quando a gente ora isso, a gente pensa o quê? A gente pensa no reino lá na frente, quando Jesus vier, né? Voltar, olha, Jesus volta logo e estabeleça para sempre já o seu reino, né? Talvez é isso que está na nossa mente quando a gente ora, quando a gente faz essa oração, né? Mas será que não é o reino, ele vem à medida que o nome é santificado e à medida que a vontade é feita, né? E para a gente ver aqui, né, por exemplo, no Sermão do Monte mesmo, no capítulo 7. Como falei, pode ser que a gente observou isso lá na introdução, quando a gente abordou Mateus, né, um aspecto mais literário. Aqui a gente pode ver como isso aqui está costurado, digamos assim, né, do ponto de vista do paralelismo. Mas olha só esse episódio aqui no Sermão do Monte, quando, né, Jesus fala... não é aqui, não. É no 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mas muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado no teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Perceba? Nome, vontade e entrar no reino, tá? Então, como que você pode fazer coisas no nome, tá? E não fazer a vontade? Bom, se você não faz a vontade, você não está fazendo a coisa no nome de Deus. E se você não faz a vontade e não faz no nome de Deus, você não entra no reino, né? Então, Jesus está expressando essa ideia aqui, e que para mim confirma esse paralelismo da oração do Senhor, né? O que é santificar o nome de Deus? O que é vir o reino? É fazer a vontade de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, eu posso falar no nome dele, mas isso não significa nada. Eu não estou santificando o nome dele se eu não estou fazendo a vontade dele. E se eu não estou fazendo a vontade dele, eu não entro no reino dos céus, tá? Tá. Outro exemplo que eu quero dar, né, e esse é um texto que a gente entende como narrativo, está dentro de uma narrativa, mas esse versículo é um verso poético propriamente, né? Veja só, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, tá? A imagem de Deus o criou, tá? Homem e mulher os criou. Bom, tá fácil. Aqui nós temos o verbo que se repete nas três frases, nos três elementos aí, tá? Um detalhe interessante é essa inversão da ordem também dos elementos, né? Isso às vezes está mais claro no original hebraico, tá? Nem sempre as nossas traduções modernas mantêm essa ordem, essa forma aí, tá? Embora aqui acho que se preservou o que está lá praticamente. É normal na oração hebraica você ter o verbo primeiro, depois o sujeito e objetos, complementos, assim por diante. Então, essa primeira frase aqui está numa ordem normal da frase hebraica. Verbo, sujeito e objetos, complementos e tudo mais. Quando você tem a inversão dessa ordem, é porque se pretende dar a ênfase diferente. Então, na verdade, essas três frases estão dizendo a mesma coisa. Repetindo 3 vezes a mesma coisa. A primeira, obviamente, está dando ênfase na ação de Deus. A segunda está dando ênfase no fato de que o ser humano foi criado de acordo com a imagem de Deus. E a terceira está dando ênfase sobre a qualidade dessa imagem. Mas Deus criou o quê? Tá? Então o verbo se repete aí. Deus criou
o Adam. Na verdade, Adam é Adam que nós temos aqui, tá? Não é o Ish, tá? É o Adam. Onde que está esse elemento gramatical na segunda frase? Concorda que está no o, que é o objeto do verbo, né? Deus criou o, Deus o criou, tá? Então esse é o pronome aí relativo, tá? E na terceira frase, onde que está esse elemento, tá? Gramatical? Os, correto? Concordam comigo? Está no os aqui. Deus os criou, tá? E agora a imagem. A imagem a gente vê que repete. Então, na segunda frase, sua imagem está lá como imagem de Deus, tá? E na terceira frase, onde que está a imagem? Está na figura Zahir Unekevat, que é o macho e fêmea, tá? Então você tem um verso poético aqui, tá? Deus criou o homem à sua imagem. A segunda frase, ela é sinônima, mas de certo modo também está, digamos assim, ampliando um pouco, né? Terceira frase, digamos assim, define mais precisamente para a gente o que é ser a imagem de Deus. Então não é que é o homem ser masculino, o gênero masculino é a imagem de Deus, depois a mulher foi criada, né, da costela do homem, mas Deus estabelece, né, uma imagem sua, né, mas dois seres, né, macho e fêmea, para completar a imagem de Deus, né? Isso leva a gente para esse conceito do paralelismo climático ou introverso, quer dizer, uma combinação, né, de paralelismo, vai mostrando, às vezes, um crescendo no pensamento, onde a última linha adiciona algo anteriormente ausente, né? Talvez é o caso aqui, né? Homem e mulher. Tá? E o introverso, né? Quando você tem uma intercalação das linhas sinonímicas, né? E duas linhas expandindo a ideia principal, né? Deixa eu ver se esse Salmo 31:3 se dá para olhar esse Salmo 131:3. Tu és a minha rocha, minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, tirar-me-á do laço das ocultas, me armaram, pois tu és a minha fortaleza, tá? Então perceba, a minha fortaleza, tá? Corresponde lá a minha rocha e minha fortaleza, tá? Ou tu és aqui, né? Tu és, tá? Aqui ele, digamos assim, quando se analisa o versículo 3, dá uma pausa aí, gente, só um minuto. Bom, então, quando você analisa o versículo 3 em si, você pode dizer um paralelismo sintético, né? Porque a segunda linha está falando da causa, né? Tu és a minha rocha, por causa do teu nome, tu me conduzirás, né? Então, também você tem um sintético aqui, mas esses dois paralelismos, eles têm uma relação entre eles, né? Que a gente chama introverso, né? Ou a gente podia falar uma
estrutura quiástica, né? Então, tu me conduzirá e me guiarás, né? Corresponde a tirar-me do laço, né? Que as ocultas me armaram, tá? Então você tem uma forma aí, quiástica e tudo mais, tá? O Robert Alter, ele é um autor bastante conhecido nessa área de análise narrativa e poética. Ele fala sobre o paralelismo semântico, né? Que é a repetição linguística que contribui de modo especial para a unidade e facilita a memorização. Tá? É usado para um discurso de ênfase de forma equilibrada em linguagem elevada. E ele fala de um movimento dinâmico de um verseto ao outro, né? Então é isso que eu estava tentando exemplificar lá no Salmo 1, por exemplo, tá? Quando você tem uma correspondência das ideias, mas ao mesmo tempo você tem como é que ele fala aqui? Você tem um crescendo, você tem um desenvolvimento, um movimento dinâmico aí de um verso para o outro, tá? Então, né, ele não se... ele está interessado também não só na questão da forma, mas do sentido, por isso o paralelismo semântico, tá? Então, alguns estudos poéticos, quando a gente vê alguns comentários aí, especialmente do século XX e tudo mais, que se enfatizou muito essa análise poética, e a gente vai mostrar alguns exemplos disso, até de uma questão muito mais formal, né? Mas hoje tem se valorizado mais os aspectos aí do sentido, quer dizer, o que a gente pode aproveitar disso, tá? Então, qual que é o objetivo dessa análise? Então, na perspectiva hermenêutica, tá? Ó, vou deixar você ler essa tela aí, quando tiver o barulho. Tá, então, na perspectiva hermenêutica, ela nos ajuda a compreender o sentido da frase, ou linha, ou estíquio, tá bom? E na perspectiva retórica ou estilística, é possível identificar a estrutura do versículo e também do poema. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Consequentemente, compreender o fluxo das ideias do poeta, o sentido do poema, tá? Então, você tem um aspecto hermenêutico, você tem um aspecto também da retórica. Na verdade, quando você identifica a retórica, né, do texto, a estrutura e tudo mais, você quer, na verdade, entender o sentido do texto, tá? Eu acho que esse é o nosso objetivo. A gente não está simplesmente querendo apreciar a literatura como uma literatura, que poema maravilhoso, belo, né? Então não é só estético, né? Essa é a nossa preocupação. A gente quer entender o texto. Então, eu tenho falado isso, minha perspectiva na exegese é bem funcional. Aí, deixa eu dar uma pausa. Então, minha perspectiva na exegese, ela é bem funcional, no sentido de que nós queremos aprender a manusear todas as ferramentas que a gente pode, para a gente poder entender o texto. Então, nosso objetivo é compreender o texto e, naturalmente, ser capaz de expor esse texto, tá? Então, a gente precisa saber usar essas ferramentas
para a gente poder compreender o texto, tá? Então, a gente não está simplesmente querendo apreciar a literatura como uma literatura, né? Apreciar a poesia pela sua beleza artística e tudo mais, né? Mas a gente a gente toma isso como um texto que tem alguma coisa para dizer, né? Então, pelo aspecto mais da pragmática, né? Então, leiam essa tela aqui e eu comento aqui. Então, esse autor, Robert Alter, ele, né, fala esse aspecto mais dinâmico, não tão formal, mas dinâmico. Veja, quer dizer, a preocupação dele é perceber esse movimento, né, de intensificação ou de elevação, e ele define dois tipos de estrutura, que é a estrutura de intensificação e a estrutura de consequencialidade. Talvez a gente volte nessa questão aí, mas eu vou exemplificar aqui com o Salmo 67, né? A gente vai voltar a analisar esse salmo, mas aqui só do ponto de vista do paralelismo, né? Então, a pergunta, naturalmente, que a gente faz é como que essa análise do paralelismo nos ajuda a entender essa estrutura, ou essa estrutura mais dinâmica do texto, tá? E, então, você tem o versículo 1, né, na verdade, ele até acho que podia ser sinonímico, Deus seja gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Coloquei como sinonímico, né? Embora, quer dizer, entendendo que Deus ser gracioso é fazer resplandecer o rosto, né? No versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho, corresponde a em todas as nações a tua salvação. Você tem também como é que chama aí, uma elipse do verbo, né? Se conheça na terra, então na terra corresponde a todas as nações, o teu caminho, a tua salvação, né? O versículo 3 é óbvio, né? Louva-te os povos todos, né? Embora você veja aí esse aspecto e você tem, obviamente, um sinônimo, né? Louve-te os povos, né? Textualmente, mas esse todos, né? Você tem um clímax aí, digamos, né? Você tem um elemento que é acrescentado, né? E o versículo 4, que é interessante, você tem três componentes no versículo 4 e está no centro aí do texto, né? Do poema, tá? Como eu falei, nós vamos voltar nesse Salmo 67 aí. O 5 é a repetição do 3, opa, aí você já tem um refrão, tá? E aí, a terra deu seu fruto, Deus nosso Deus nos abençoa. Eu coloquei como sintético, a gente pode assim quase que querer ver um sinonímico aqui, né? Mas assim, do ponto de vista, né, textual, não é claramente sinonímico, né? Abençoe em Deus e todos os confins da terra o temerão, quer dizer, uma consequência, né? Deus vai nos abençoar e os confins da terra vão temer, né? Eu ia mostrar veja, por exemplo, um caso aqui do Salmo 47. Um minutinho.
Tá? Aqui você tem, então, alguns termos que se repetem, literalmente, o senhor é, né? E de quem terei medo, a quem temerei, né? Deixa eu ver como é que está no hebraico isso aqui. Eu falei Salmo 47, mas é o 27 que eu estava pensando, tá? Então, me irá, né? E me ifrad, né? Usa verbo distinto aí, por isso a tradução manteve essa distinção, quem terei medo ou a quem temerei, né? Mas você tem a minha luz e minha salvação e fortaleza da minha vida, né? Na verdade, esses dois componentes também expressam um conceito, né? Luz, salvação, né? Por exemplo, lá no Salmo 67, esses elementos estão aqui de certo modo, né? Fazer resplandecer o rosto, né? Que no hebraico lá é iluminar o rosto, né? Fazer iluminar o rosto. Está próximo desse conceito de Deus ser gracioso, né? E tal. Estou indo sempre para o Salmo, é o 27. Lembrei. O texto de Isaías 35:7, será? Esse texto de Isaías está numa forma poética. Versículo 7, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Deixa eu só ver quanto tempo que nós temos aqui. Sua chamada termina em 4 minutos. Eu não sei se a gente vai ter tempo aí, mas se cair a gente volta rapidinho, só para a gente dar uma finalizada aí, mas tá. Mas deixa eu mostrar, eu formo a luz e crio as trevas. Deixa eu jogar aqui nesse texto aqui, 45:7. Tá? Eu formo a luz, crio as trevas, né? E faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Tá? Como eu falei, a gente volta aqui, mas forma a luz, tá? Faço a paz. Crio as trevas. Crio o mal. Eu, Senhor, faço. Gente, vamos... Eu acho que essa chamada está quase no fim, ó. Tá caminhando a linha, ó. Tá caminhando. Vai acabar. Daqui 20 segundos acaba. Vai acabar, a gente tá volta acabando. de novo. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu certo de voltar no mesmo link e eu tenho que descobrir como fazer isso aí melhor. Mas, então, na verdade, só queria encerrar com mais esse exemplo e ver se a gente... por exemplo, esse é um caso que há uma questão hermenêutica envolvida aqui. E como que o paralelismo pode nos ajudar, né? Na realidade, nós temos aí um outro
elemento poético, né? A gente vai trabalhar algumas dessas outras figuras poéticas e tudo mais, mas veja só, você tem lá, né? Eu formo a luz, tá? E crio as trevas. Na verdade, você já tem uma correspondência aqui, se a gente quiser até dividir mais esses elementos aqui. Lá no hebraico, eu não sei como que está lá, mas tá? Mas você tem aí, né? Forma a luz, crio rocha, crio as trevas, faço shalom, percebo que é um verbo diferente do yotzer. Yotzer é formar, aqui é o fazer, shalom. O voré-ha, né, que é a mesma coisa que o voré, o verbo bará aqui, né? Eu crio as trevas e crio o mal, né? Ani yavé ose, né, o mesmo verbo aqui, ko ele, né? Tá? Mas, enfim, você tem aí, forma a luz, faço a paz, crio as trevas e o mal. Então, você tem uma correspondência aí, né? Só vou voltar essa linha aqui. Você tem correspondência de luz e paz, trevas e mal, né? Então, questão aí normalmente teológica que se levanta em torno disso aí, peraí, Deus cria o mal, como que é isso, né? Bom, é que o nosso entendimento de mal é o mal como uma entidade satânica, maligna, né? E tudo bem, você pode até dizer o seguinte, tá, no ponto de vista de Deus como sendo Deus de todo o universo, né? Uma visão não dualista, né, não tem dificuldade de entender isso, porque afinal de contas a gente entende que todas as coisas são criadas por Deus, né? Então isso está dentro aí dessa visão hebraica, né, e tudo mais. É claro que isso é problemático por uma visão dualista nossa, né, mais moderna, mais ocidental, né? Peraí, você tem o bem e o mal, né? Você tem a luz, você tem as trevas, tá? Então, Deus, o nosso Deus é o Deus da luz, não é o Deus das trevas. Trevas é coisa de Satanás, né? Então, o mal é coisa de Satanás, o bem é coisa de Deus, né? Então, nessa visão muito dualista, a gente pega esse versículo e a gente entra em parafuso. Mas peraí, como é que é o negócio? Tá? Deus cria trevas, Deus cria o mal, né? Na verdade, não foi o contrário, havia trevas sobre a face da terra, né? A terra era sem forma, vazia, e Deus criou, né, a luz, né? Então Deus é o Deus da luz, tá? Só que, obviamente, isso aqui é uma visão mais holística, mais completa, né? Então, forma a luz, crio as trevas, tá? Faço a paz e crio o mal. E a gente pergunta, mas e que mal que ele está falando aqui? Ele está falando de um mal, né, entidade maligna, né, e tudo mais. Veja como a NVI traduziu isso. E é um caso que talvez o mal não precisa ser traduzido literalmente, embora não elimine completamente o problema, mas a NVI traduziu. Né, a forma luz cria as trevas, promova a paz e causo a desgraça, né? Digamos assim, diminui um pouco essa ideia de mal como malignidade, né? Embora não elimine tudo. Então, por exemplo, eu causo a desgraça, eu crio a desgraça, né? Então, toda essa pandemia, que é uma desgraça, assola toda a humanidade, tá? Então, veio de onde, né? Bom, se a gente entende a visão hebraica, não, tudo que acontece sob o domínio, o controle de Deus. Mas trevas e mal, né? Quer dizer, há uma correspondência, luz e paz, né? Então, quando fala de luz e trevas e paz, né? Então, paz se contrasta, quer dizer, ele não tá contrastando bem e mal, ele está contrastando shalom, né? E ra, quer dizer, shalom e desgraça, né? Shalom seria o bem-estar, né? E o ra seria o
a catástrofe, né, a desgraça e assim por diante. Então, isso nos ajuda até no aspecto hermenêutico, interpretar o texto. Tá? E aqui você tem um outro elemento, né, que é o terceiro elemento. Eu faço todas essas coisas. Tá? Isso a gente vê muito na poesia. Na verdade, esse é um outro recurso literário, né? Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre essas figuras literárias, mas é o que a gente chama de merisma, né? Quando você cita extremos, né? Noite e dia, céu e terra, na verdade, não está falando de duas coisas distintas, mas está falando da totalidade, né? Então, por exemplo, no hebraico, você não tem tanto conceito de universo, tem até um termo, tevel, que é o mundo, né, o mundo físico, mas para falar do universo, do cosmos, não tem propriamente uma expressão para isso. Então, sempre que no hebraico quer se falar sobre a totalidade da ordem criada, fala céu e terra, tá? Mas quando fala de céu e terra, não está falando da realidade espiritual, realidade terrena, né? Ou, né, no firmamento lá e do globo aqui e tal, né? Está falando da totalidade, né? E muitas vezes, poeticamente, isso se ressalta, né? Então, basta isso, forma a luz, cria as trevas, faço a paz e cria o mal, para se referir a isso. Mas isso é reforçado na terceira linha, quando fala, eu faço todas as coisas. Tá, basicamente, o que ele está querendo dizer quando ele fala, forma a luz, cria as trevas, faça a paz, cria o mal? Ah, mas peraí, como é? Deus faz o mal, tal, não sei o quê. Basicamente, ele está dizendo, eu faço todas as coisas, né? Então, o paralelismo nos ajuda a compreender isso, tá? Esses aspectos aí. Joia. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se temos... Tá, semana que vem eu vou continuar aí com uma definição mais técnica aí dessas linhas, porque nós falamos de paralelismo, mas eu não falei das definições aí dessas linhas, ou estíquio, ou, como diz o nosso programa, né, a estiquiometria, tá? Então, aspectos mais formais. Mas lembra, tudo isso são instrumentos que a gente precisa, tá, para conseguir fazer análise do texto. Nosso objetivo é entender o texto, ok? Ok, vamos lá. Abel... Professor, antes do senhor fazer a chamada, Sim. O senhor vai colocar esse material lá no Classroom, né? Esses PDFs aí? Sim, vou colocar. Tá, valeu. Tá. Ok, então... vamos lá. Abel tem? Anderson? André Luiz, Presente. Cleverson. Presente. Daniel Esteves. Danilo. Presente. David. Presente, reverendo. Eduardo. Presente. Erasmo. Presente. Felipe Mateus. Gerson Moraes. Presente. Guilherme Cardoso. Presente. Guilherme Oliveira. Hudson. Presente. Jader. Presente. Jefferson. José Carlos. José Carlos estava aí, né? Pelo menos no primeiro link. Tá.
Josemar. Presente. Lucas Cruz. Presente. Lucas Temperley. Presente. Luiz Carlos. Presente, reverendo. Matheus Canezin. Presente. Matheus de Almeida. Presente. Miguel Azaf. Presente. Isael. Nicolas. Isael não está aí. Nicolas. Paulo Caetano. Renato. Presente. Rogério. Presente, professor. Thierry. Só revendo aqui, o Abel está aqui? Não. Alguém se lembra? Não sei quem que entrou quem que estava no primeiro aí. Tá, então, que eu não peguei aqui o Abel, Anderson, Daniel Esteves, Felipe Mateus. Professor, o Felipe estava no primeiro link lá. Ah, tá. Deixa eu ver quem que tá aqui. O Abel tá aqui. O Abel tava lá. Ok. Guilherme Oliveira. Isael. Nicolas. Paulo Caetano. Tá, então esses são os que eu não peguei, não sei se eles estavam aí no primeiro. O Paulo estava, ele tinha mandado mensagem no chat no primeiro link. Ah, tá. Tá, obrigado. Professor. Sim. Eu também estava, o Abel. Ah, tá. Peguei aqui. Eu com o Abelzinho tava mesmo, gente. Eu até comentei no chat, né, Abel? Isso, Nicolas. Joia. Ok, é o Nicolas. Ok. Isso. Então tá. Acho que é isso. Gente, semana que vem, então, nós vamos voltar a falar um pouco do paralelismo, aspecto aí mais formal. Conforme for aí, eu talvez até deixo um vídeo gravado aí, para não ter esses problemas aí na barulheira que está tendo aqui. Mas a gente, então... Presente, professor. Sim, peguei você aqui. Isso. Então, tá bom, gente? Valeu. Até mais, então. Obrigado. Abraço. Até mais. Obrigado.